Tem coisas que a gente engole por tanto tempo que esquece que elas têm gosto. Eu engoli por 23 anos. Engoli em reuniões de família, em almoços de domingo, em aniversários onde o bolo sempre era dela e o silêncio sempre era meu. Engoli porque era a mais velha, porque era a responsável, porque aprendi muito cedo que na nossa família existia um papel para cada uma de nós, e o meu papel era aguentar. O que Denise nunca entendeu, nem ela, nem ninguém ao redor dela, é que aguentar e observar são coisas completamente diferentes. Eu estava observando, há anos, com uma atenção que ela jamais teria me creditado, porque para ela eu era apenas a irmã cansada, a que trabalhava demais, a que não tinha glamour suficiente para ser levada a sério. Até o dia em que ela descobriu o que eu escondia. Antes de continuarmos, se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Ativa o sino também, porque toda semana tem uma história nova aqui. Agora volta comigo, porque essa história vai te prender do começo ao fim. O vento que vem do mar em Florianópolis tem um cheiro que não existe em nenhum outro lugar do Brasil. É salgado, mas não de forma pesada, como em Salvador ou no Rio. É leve, quase mineral, como se a água tivesse sido filtrada pelo granito das pedras antes de chegar até você. Eu cresci respirando esse cheiro. Minha mãe dizia que era o cheiro da liberdade. Eu achei durante muitos anos que ela estava sendo poética. Só depois entendi que ela estava sendo literal. Meu nome é Mara. Tenho 47 anos, cabelos que começaram a branquear cedo e não me incomodam mais, e sou dona de uma rede de 4 pousadas boutique espalhadas pela ilha. Comecei com um único quarto no fundo do quintal da casa da minha mãe, no caminho da Lagoa da Conceição. Tinha 32 anos, acabara de sair de um casamento que durou pouco e deixou marcas de longa data, e a única coisa que eu tinha de concreto era aquela casa. Uma herança que minha mãe deixou dividida igualmente entre mim e Denise. Denise não quis a casa. Ela acabara de se casar com Fábio, um homem de família tradicional da capital, dono de uma construtora que parecia muito maior do que realmente era. Ela queria o apartamento no centro, os jantares no Ostradamus, as viagens para Búzios no Carnaval. A casa de madeira velha, com vista para a lagoa, não combinava com a versão de si mesma que ela estava construindo. Então, ela cedeu a parte dela para mim, com a condescendência de quem faz um favor. Você pode fazer o que quiser com aquilo, Mara. Colocar uns turistas para dormir, sei lá. Pelo menos vai te dar uma renda enquanto você não se reorganiza. Enquanto você não se reorganiza. Como se a minha vida fosse uma gaveta bagunçada que ela estava gentilmente me dando tempo para arrumar. Eu não respondi. Apenas peguei as chaves, agradeci e fui para casa. Durante 3 anos, eu limpei aquele quarto com as próprias mãos. Aprendi sobre plataformas de reserva online, sobre regulação de hospedagem, sobre café da manhã que fazia hóspede voltar. Aprendi a reconhecer quando uma pessoa precisava de silêncio e quando precisava de conversa. Aprendi que turista bem tratado é marketing que não tem preço. Com o dinheiro do primeiro quarto, reformei o segundo. Com o segundo, comprei um terreno pequeno perto da Praia Mole. E assim foi. A Rede Ventos do Sul hoje tem 4 unidades. 2 na costa leste, uma na Lagoa e uma no centro histórico perto da Alfândega, para quem vem a negócios. Emprego 43 pessoas. Fui citada em 3 matérias de turismo sustentável. Tenho um contador que trabalha comigo há 10 anos, o Maurício, ou pelo menos achava que tinha. Mas em 2024, quando o Brasil inteiro falava de temporada recorde em Santa Catarina, eu estava sentada na minha sala, olhando para um documento que não deveria existir, com a minha assinatura em um lugar onde eu nunca tinha colocado a minha mão. Esse foi o começo do fim de tudo que Denise pensava que era. A descoberta não foi dramática. As grandes revelações raramente são. Elas chegam escondidas dentro de coisas pequenas, de burocracia, de papel timbrado, do tipo de correspondência que a gente abre com tédio e larga de lado. Era uma segunda-feira de agosto. O vento sul castigava a ilha com aquela friagem úmida que entra pela janela mesmo quando você a fecha. Eu estava tomando café no escritório da pousada da Lagoa. Aquela mesa de madeira escura, onde eu gosto de trabalhar de manhã cedo, antes da equipe chegar, quando minha assessora Patrícia entrou com um envelope. Chegou pelo correio, Mara. Parece coisa jurídica. Era uma notificação de um banco que eu nunca tinha operado.
O Banco Meridional, uma instituição de médio porte que tinha bastante presença no interior de Santa Catarina. A carta informava que uma das parcelas de um financiamento estava em atraso e que, como garantidora do contrato, eu poderia ser acionada caso o devedor principal não regularizasse a situação em 30 dias. Garantidora. Eu li a palavra 3 vezes. Depois li o número do CPF. Era o meu. Depois li o nome da empresa que constava como beneficiária do financiamento. Era Espaços Vivos Incorporações Ltda, uma empresa que eu nunca tinha ouvido falar. E depois, no campo de garantias, estava o nome da minha rede. Ventos do Sul, Hospedagem e Turismo. Com a minha assinatura. O café esfriou antes de eu conseguir colocar a xícara de volta na mesa. Minha primeira reação foi pensar em erro bancário. Acontece. Documentos são confundidos, nomes são trocados, sistemas falham. Eu ia ligar para o banco, ia resolver em uma tarde. Esse tipo de coisa tem solução burocrática. Mas alguma coisa me fez parar antes de pegar o telefone. Uma sensação física, quase instintiva, como quando você está andando na rua à noite e percebe que o passo atrás de você é ritmado demais para ser coincidência. Não é pensamento, é corpo. Eu coloquei a carta dentro da bolsa. Não falei com Patrícia. Não liguei para o banco. Saí do escritório dizendo que tinha uma reunião externa e dirigi sozinha até o mirante do Morro da Cruz, onde a cidade inteira aparece embaixo como um mapa, a Bahia de um lado, o oceano do outro e a ilha no centro como se o mundo tivesse sido dobrado para caber em um único lugar. Fiquei lá por 40 minutos olhando para a Anágua. Espaços Vivos Incorporações Ltda. Eu não conhecia esse nome, mas conhecia muito bem o setor. E conhecia muito bem o marido da minha irmã, Fábio, que há anos tentava fazer uma construtora parecer maior do que era. O pensamento chegou devagar, como a maré que sobe sem pressa, mas não para. Quando desci o morro, eu não era mais a mesma mulher que tinha subido. Há uma habilidade que ninguém te ensina, mas que certas mulheres desenvolvem ao longo de décadas de silêncio. A de investigar sem parecer que está investigando. De fazer perguntas que não soam como perguntas. De sorrir, enquanto por dentro você está montando um quebra-cabeça com peças que o outro nem sabe que deixou cair. Eu passei os 10 dias seguintes praticando essa habilidade com uma precisão que eu mesma não sabia que tinha. O primeiro passo foi o banco. Não liguei. Fui pessoalmente na agência do centro numa terça-feira de manhã, vestindo meu terno azul marinho de reunião com o fornecedor, aquele que transmite autoridade sem agressividade. Pedi para falar com o gerente de pessoa jurídica, um homem chamado Vinícius, de uns 40 anos, que me recebeu com a eficiência de quem já viu muito empresário nervoso. Apresentei o documento. Disse que havia recebido a notificação e que precisava entender o histórico do contrato antes de qualquer providência, porque minha equipe jurídica precisaria dos dados completos. Não disse que não sabia da existência do financiamento. Deixei aberta a possibilidade de que eu soubesse, mas precisasse dos detalhes técnicos. Vinícius digitou por alguns minutos. Depois me mostrou a tela com uma descrição que eu não esperava. O contrato tinha sido aberto há 2 anos. A empresa Espaços Vivos havia tomado um financiamento de R$380 mil para a aquisição de equipamentos. A garantidora era a Ventos do Sul Hospedagem, representada pela sócia administradora, cujo CPF era o meu. A assinatura tinha sido reconhecida em cartório. O cartório ficava no bairro Trindade. Saí do banco com a cópia do contrato dentro da bolsa e o coração batendo num ritmo que eu precisava aprender a controlar. A assinatura era boa. Não era uma imitação amadora. Era o tipo de falsificação que alguém faz quando conhece muito bem a assinatura original, porque viu ela centenas de vezes, em contratos, em cheques, em procurações. O tipo de pessoa que tinha acesso a anos de documentos meus. Maurício. O nome chegou à minha cabeça como uma pedra que afunda devagar antes de tocar o fundo. Maurício Saldanha tinha 52 anos, era contador há 28, tinha escritório no Estreito e trabalhava para mim desde os primeiros anos da Ventos do Sul. Ele conhecia cada centavo que entrava e saía da minha empresa. Ele assinava como meu responsável contábil. Ele tinha em arquivo todos os meus documentos, todas as minhas assinaturas, todos os meus contratos. Mas Maurício também tinha um outro cliente que eu nunca achei relevante mencionar. A Espaços Vivos Incorporações. Eu sabia disso porque uma vez, anos atrás,
Ele tinha mencionado de passagem que estava fechando o balanço de uma incorporadora pequena ligada à família Alcântara. Fábio se chama Fábio Alcântara. Eu não liguei os pontos naquela época porque não havia razão para ligar. Agora os pontos estavam se ligando sozinhos, com a velocidade de quem finalmente permite que a vista foque depois de muito tempo olhando para uma coisa de perto demais. Nos dias seguintes, sem avisar ninguém, contratei um investigador particular. Seu nome era Rodrigo Vasconcelos, um ex-delegado da Polícia Civil que eu conhecia através de uma colega do setor hoteleiro que o havia usado em um caso de funcionário desonesto. Rodrigo era um homem de poucas palavras, ombros quadrados e olhos que pareciam catalogar tudo ao redor sem esforço aparente. Expliquei o que precisava. Queria saber a ligação real entre Maurício Saldanha e a Espaços Vivos. Queria saber se havia outros contratos, outras garantias, outros documentos com o meu nome. Queria saber o que Denise sabia. Rodrigo me olhou com a expressão de quem já ouviu variações daquela história antes. Não com pena, com reconhecimento. Quanto tempo a senhora tem? Ele perguntou. Todo o tempo que for necessário, eu respondi. Naquela noite, deitei na minha cama na pousada da lagoa, ouvindo o vento bater nas telhas de barro e o coachar distante dos sapos no brejo, e percebi que não estava chorando. Devia estar, mas não estava. Estava apenas acordada, com uma clareza fria nos olhos, pensando no jantar de comemoração dos 25 anos da Ventos do Sul que eu havia começado a planejar 3 meses atrás. A data estava marcada para novembro. Faltavam 11 semanas. 11 semanas era tempo suficiente para tudo. Rodrigo me ligou na manhã de uma quinta-feira, 17 dias depois da nossa primeira conversa. A voz dele tinha aquele tom de quem está prestes a entregar uma notícia que sabe que vai machucar, mas que não vai suavizar, porque suavizar seria uma forma de desrespeito. A senhora pode vir ao escritório hoje à tarde? Fui. A sala de Rodrigo ficava em um sobrado discreto na rua Bocaiúva, no centro, entre uma barbearia e uma loja de instrumentos musicais. Era um espaço funcional, sem enfeite, com uma mesa grande coberta de pastas e uma janela que dava para o telhado do vizinho. O cheiro era de papel velho e café forte. Ele me recebeu com 3 pastas sobre a mesa. Abriu a primeira sem preâmbulo. Espaços Vivos. Incorporações. Titida não era uma construtora. Era uma empresa de papel criada há 4 anos para captar financiamentos, usando como garantia ativos de terceiros. O sócio nominal era um primo de Fábio, mas a operação real era dele. Maurício era o contador e o arquiteto contábil do esquema. Eu era a terceira garantidora usada sem consentimento. As 2 primeiras eram clientes de Maurício que, até onde Rodrigo havia conseguido rastrear, ainda não tinham descoberto. A dívida total contraída em nome da Ventos do Sul chegava a R$720 mil, distribuídos em 3 contratos diferentes, em 2 bancos distintos. Minha garganta ficou seca. Senti as pontas dos dedos formigarem. Aquele frio que sobe da ponta dos dedos quando o choque é grande demais para o coração processar de uma vez. Tem mais, disse Rodrigo. Abriu a segunda pasta. Havia um sócio silencioso nas operações da Espaços Vivos. Alguém que não aparecia nos documentos formais, mas que constava em e-mails e em registros de transferências bancárias que Rodrigo havia obtido por meio de um processo que ele preferiu não detalhar. Esse sócio recebia uma porcentagem dos valores captados em cada financiamento aprovado. Esse sócio tinha uma conta em nome de uma pessoa física. O nome era Denise Alcântara. Minha irmã não era apenas a esposa de quem orquestrou o esquema. Ela participava dos lucros. Eu fiquei em silêncio por um tempo que não sei medir. Rodrigo esperou. Ele sabia esperar. A terceira pasta, eu disse. Ele a abriu. Era a transcrição de uma gravação de áudio obtida durante uma reunião entre Maurício e Denise em um café no bairro Itacorubi, 3 semanas antes. A qualidade era boa o suficiente para ser usada como prova. Denise perguntava se havia risco de Mara descobrir. Maurício dizia que não, que a assinatura estava perfeita, que ele conhecia a letra de Mara melhor do que a própria mão dela. Denise ria. Era uma risada que eu reconhecia. Era a mesma risada do almoço de domingo, a mesma risada do jantar de aniversário, a mesma risada de quando ela disse que eu era uma recepcionista glorificada. Mas desta vez, a risada tinha um custo que ela ainda não sabia que estava prestes a pagar. Eu fechei a pasta.
Olhei para Rodrigo. Preciso de cópias de tudo. E preciso de um advogado que já tenha trabalhado com crimes contra o patrimônio e com falsificação de documentos. Alguém que não tenha nenhuma ligação com a família Alcântara. Rodrigo já tinha o nome na ponta da língua. Saí do sobrado da Bocaiúva no fim da tarde, com o céu de Florianópolis tingindo de rosa a Bahia lá embaixo. Aquele rosa quente que a cidade tem quando o sol cai atrás do continente e a ilha fica iluminada por um instante como se estivesse em brasa. Entrei no carro. Não liguei o motor imediatamente. Pensei em Denise aos 20 anos, dividindo o quarto comigo na casa da nossa mãe, pedindo emprestado meu batom, usando minhas roupas sem pedir. Pensei nela no dia do meu divórcio, quando ela disse, sem maldade aparente, que talvez eu fosse complicada demais para sustentar uma relação. Pensei em cada almoço, cada comentário, cada risada contida à minha custa. E pensei no jantar de novembro. Liguei o motor. A Bahia sumiu no retrovisor enquanto eu dirigia para casa. O plano já estava tomando forma antes mesmo de eu chegar. Há uma diferença enorme entre querer vingança e planejar uma. Quem quer vingança age movida pela raiva e comete erros que o outro usa depois. Quem planeja uma vingança age movida pela clareza e não deixa brechas. Eu passei as 6 semanas seguintes planejando com a frieza de quem constrói uma pousada do zero, tijolo por tijolo, sem pressa, sem improviso. A primeira providência foi a advogada. Doutora Fernanda Luz tinha 51 anos, escritório na Avenida Rio Branco e uma reputação no Foro Cível de Florianópolis que não precisava de publicidade. Rodrigo tinha trabalhado com ela em 2 casos anteriores de crimes patrimoniais. Quando cheguei ao escritório dela com as 3 pastas, ela as leu em silêncio, tomando notas em um caderno de capa preta, sem expressar surpresa nem indignação. Quando terminou, ela me olhou por cima dos óculos de armação fina. A senhora tem provas suficientes para um processo criminal por falsificação de documento público, estelionato e uso indevido de nome empresarial. Tem também base para uma ação civil pedindo reparação de danos morais e materiais. Mas antes de qualquer protocolo, preciso saber qual é o objetivo da senhora. Quer prender, quer reparação financeira ou quer as 2 coisas? Quero as 2, eu disse. Mas quero que eles saibam que foram eu quem fez isso. Não um advogado, não um processo anônimo. Eu. Fernanda fez uma pausa pequena. Depois anotou algo. Então vamos construir isso direito. A segunda providência foi o jantar de novembro. Eu já havia começado a organizar a comemoração dos 25 anos da Ventos do Sul meses antes, sem saber que ela se tornaria outra coisa. Agora, eu sabia exatamente o que ela ia ser. Liguei para a Denise em uma tarde de setembro, usando o tom de voz que ela conhecia de mim, aquele de irmã mais velha que precisa de apoio emocional para não admitir que precisa. Denise, você vai poder vir ao jantar de novembro? Estou organizando algo especial pelos 25 anos. Vai ter jornalistas, parceiros, pessoas importantes do setor. Fábio também está convidado, claro. Claro que vou, Mara. A voz dela tinha aquele calor de performance, aquele entusiasmo de quem gosta de eventos, porque eventos são vitrines. Você sabe que a gente sempre te apoia. Eu sei, Denise. Eu sei exatamente como vocês me apoiam. A terceira providência foi Maurício. Eu não o demiti. Não liguei, não mandei e-mail, não dei nenhum sinal de que sabia qualquer coisa. Continuei enviando os documentos mensais, continuei respondendo seus e-mails de rotina, continuei sendo a cliente de sempre. Cada interação era uma prova adicional de que eu não suspeitava. Cada normalidade que eu performava era uma camada a mais de falsa segurança sobre a cabeça dele. Fernanda me disse algo que ficou gravado. Homem que se sente seguro não apaga rastro. Deixa ele se sentir seguro. Deixei. A quarta providência foi a imprensa. Eu tinha uma relação de anos com a jornalista Camila Esteves, repórter do caderno de economia do principal jornal da ilha. Já tinha dado 3 entrevistas para ela ao longo dos anos sobre turismo sustentável e empreendedorismo feminino. Liguei para ela com uma pauta genuína. Os 25 anos da Ventos do Sul, a trajetória de uma empresária que começou com um quarto de fundo de quintal e chegou a 4 unidades e 43 funcionários. Camila aceitou na hora. Confirmou presença no jantar para uma cobertura especial. O que eu não disse para Camila
é que a história que ela viria cobrir seria muito maior do que um aniversário de empresa. Na 5ª semana de preparação, Fernanda depositou na vara criminal o processo contra Maurício Saldanha, mas com uma instrução específica. O mandado de citação só seria cumprido após a data do jantar. Era um pedido incomum, mas juridicamente viável. Fernanda tinha os argumentos. O juiz assinou. Na 6ª semana, sentei na sala do escritório da Lagoa, com o café da manhã ainda quente, olhando para a lista de confirmados do jantar. 112 pessoas. Parceiros hoteleiros, fornecedores, secretários municipais de turismo, 2 vereadores, jornalistas, a presidente da Associação Brasileira de Pousadas e Hotéis de Santa Catarina. E Denise e Fábio Alcântara, confirmados com entusiasmo de quem não imagina que está entrando em uma armadilha que levou meses para ser construída. Eu fechei a lista, levei a xícara aos lábios e tomei o último gole de café. Estava pronta. O mercado público de Florianópolis tem uma energia que nenhuma construção nova consegue imitar. É uma energia de acúmulo, de gerações que passaram por aquelas colunas de pedra e deixaram algo de si. O cheiro é uma mistura de camarão seco, especiaria e o salgado que vem da Bahia logo ali atrás. Reservei o espaço nobre do 2º andar para o jantar dos 25 anos. Uma sala de teto alto, janelas que davam para a Praça 15 de Novembro e uma acústica que fazia a voz das pessoas soar como se estivessem falando para a história. Na noite de 22 de novembro, cheguei 1 hora antes dos convidados. Usei um vestido de crepe cinza chumbo, discreto na cor, mas impecável no corte. Aquele que minha estilista disse que transmite autoridade sem intimidação. Cabelos presos, brincos pequenos de prata. Os sapatos de salto baixo que eu uso quando sei que vou ficar de pé por muito tempo. Patrícia organizou as mesas. A equipe do buffet arrumava os últimos detalhes. O som ambiente era baixo, jazz instrumental. O cheiro de peixe do mercado se misturava ao da comida quente, criando algo que cheirava a celebração genuína. Às 20 horas, os primeiros convidados chegaram. Às 21, a sala estava cheia. Havia o barulho específico de pessoas que se respeitam e se encontram com prazer, conversas sobrepostas, risos pontuais, o tilintar de taças de vinho branco. Camila Esteves estava em um canto, caderno de notas na mão, já entrevistando um dos parceiros da Costa Leste. Denise chegou às 21h15. Usava um vestido vermelho que ela sabia que chamava a atenção. Fábio estava ao lado dela, de terno escuro, com aquela postura de homem que entra em qualquer lugar achando que é esperado. Eles vieram em minha direção com sorrisos largos, como quem chega ao evento da irmã com generosidade performática. Mara, que lindo isso tudo! Denise me abraçou. O perfume dela era caro e invasivo. 25 anos, minha irmã, que orgulho! O orgulho dela tinha 720 mil reais de dívida fraudulenta embutida. Fico feliz que vocês vieram, eu disse, e era verdade. Os 3 primeiros pratos passaram sem incidente. A conversa fluiu. Denise circulou pela sala com a desenvoltura de quem gosta de ambientes sociais, falando com os jornalistas, elogiando o espaço, agindo como se tivesse algum papel na história da Ventos do Sul, além de beneficiária não autorizada. Maurício estava lá também, sentado em uma mesa de parceiros contábeis, usando uma gravata listrada, conversando sobre reforma tributária com a expressão de quem não tem nada a temer. Eu o observei por um momento de longe. Ele nem sequer olhou para mim com culpa. Esse detalhe me disse algo sobre o tamanho da arrogância que eu estava prestes a desmontar. Às 22h45, bati levemente no microfone. A sala foi silenciando em ondas. Comecei o discurso pelo começo, que é onde toda a história verdadeira começa. Falei da casa de madeira da minha mãe, do primeiro quarto, da plataforma de reserva que levei 3 dias para entender, da primeira temporada de verão em que eu mesma lavei cada toalha porque não tinha dinheiro para pagar lavanderia. Falei dos 25 anos como o que eram, a soma de escolhas difíceis feitas por uma mulher que não tinha rede de segurança, apenas trabalho. A sala ouvia com a atenção de quem reconhece uma trajetória real. Então eu pausei. Tomei um gole d'água. O barulho da taça pousando na mesa foi o único som. Construir algo sozinha tem uma particularidade. Eu continuei. Você aprende muito cedo a distinguir quem está ao seu lado e quem está de olho no que você tem. Eu demorei um tempo para aprender essa distinção. Mas quando aprendi,
Aprendi de vez. Fiz um gesto discreto para Patrícia, que estava ao lado do projetor. A tela atrás de mim, que até aquele momento exibia fotos das 4 pousadas ao longo dos anos, mudou. Apareceu a imagem de um contrato, ampliado o suficiente para ser lido da primeira fila. O nome da Ventos do Sul como garantidora, o valor, o banco, a assinatura que não era minha. A sala processou em silêncio por 2 segundos. Depois eu ouvi Denise soltar um som que não era palavras. Era o som de quem acabou de pisar em falso e ainda não sabe a profundidade da queda. O que acontece quando uma sala cheia de pessoas respeitáveis percebe ao mesmo tempo que foi testemunha involuntária de uma revelação pública não é um grito. É um silêncio diferente de qualquer outro silêncio. É o silêncio de quem está recalibrando tudo o que pensava saber sobre o ambiente em que está. Eu conhecia aquele silêncio. Eu o havia planejado. Durante os últimos anos, eu continuei, minha voz saindo sem tremor, sem raiva audível, apenas com a precisão de quem lê o mesmo texto interno centenas de vezes. Alguém usou o nome da minha empresa para garantir financiamentos fraudulentos em um total de R$720 mil. Esse alguém falsificou a minha assinatura com o auxílio do contador que eu confiava há 10 anos. Na tela, Patrícia trocou para a transcrição parcial da gravação de áudio. As palavras de Maurício sobre a assinatura. As palavras de Denise sobre o risco de eu descobrir. Maurício levantou da cadeira com a brusquidão de quem recebe um choque físico. Sua tez ficou do branco de alguém que acaba de ver o próprio nome em um documento que não deveria existir em público. Denise estava imóvel. O vermelho do vestido parecia mais intenso do que antes, como se o calor do constrangimento tivesse aumentado a saturação de tudo ao redor dela. Fábio colocou a mão no braço dela, mas era o gesto de quem não sabe o que fazer com a própria mão. A doutora Fernanda Luz, minha advogada, protocolou esta semana uma ação criminal por falsificação de documento e estelionato. Os réus foram devidamente notificados a partir de hoje. Na entrada da sala, 2 oficiais de justiça aguardavam. Eu havia coordenado com Fernanda o timing. A citação seria entregue pessoalmente, naquela noite, naquele espaço. Era legal. Era calculado. Era proporcional. Um dos oficiais caminhou em direção a Maurício. O outro, em direção a Fábio Alcântara. Denise ficou de pé, olhando para mim com uma expressão que eu nunca tinha visto nela. Não era raiva. Era o reconhecimento de quem percebe pela primeira vez que subestimou muito gravemente a pessoa que tinha à sua frente. Mara. A voz dela saiu fina, desprovida do brilho habitual. A gente pode conversar. A gente é família. Eu a olhei por um longo momento. Pensei em todas as vezes que aquela palavra, família, foi usada como desculpa para não me tratar bem. Como se ser família justificasse tudo, inclusive os anos de condescendência, os comentários sobre a minha lojinha, a risada quando ela me chamou de recepcionista glorificada. Família se trata com respeito, Denise. Eu sempre soube disso. Você está aprendendo agora. Camila Esteves, ao canto, não estava mais anotando. Ela estava gravando. Os olhos dela encontraram os meus por um segundo, e havia neles uma pergunta e uma resposta ao mesmo tempo. Ela entendia que a pauta havia mudado. E ela sabia que eu sabia. Quando os oficiais entregaram os documentos, Maurício tentou sair pela porta lateral. Foi gentilmente bloqueado por Rodrigo, que eu havia posicionado ali exatamente para aquele caso. Fábio recebeu a citação com a expressão vazia de quem não tem mais narrativa para sustentar. Denise não tentou sair. Ela ficou parada no meio da sala, com o vestido vermelho e o copo de vinho que ela não terminou, enquanto as conversas ao redor dela se tornavam um murmúrio que ela não conseguia mais controlar. Eu me afastei do microfone. Cumprimentei alguns convidados que se aproximaram com expressões de espanto e solidariedade. Comi um pedaço do bolo que a confeiteira havia feito em forma de barco, uma homenagem à navegação que a ilha representa. O bolo era bom. Denise saiu mais tarde, sem se despedir. Eu a vi pelo canto do olho, atravessando a sala em direção à escada, o salto alto fazendo um barulho apressado que contrastava com toda a compostura que ela tentava manter. Fábio foi atrás. Maurício ficou para ser conduzido a uma conversa formal com Rodrigo e um advogado que havia sido contratado para representar as outras 2 vítimas do esquema, que já tinham tomado conhecimento do processo. A festa continuou.
Porque a Ventos do Sul tinha 25 anos e merecia ser celebrada, independentemente de quem tentou usar esse nome, como garantia de uma vida que não soube construir sozinha. Novembro virou dezembro. Dezembro virou o verão mais movimentado que a Ventos do Sul já teve. 140% de ocupação nas 4 unidades durante as festas, uma lista de espera para o carnaval e uma matéria de capa no caderno de economia que Camila Esteves escreveu com o título que ela escolheu: A Mulher que Construiu um Império e Não Deixou Ninguém Roubar o que Era Seu. Eu não escolhi o título, mas não contestei. O processo criminal correu. Maurício Saldanha fechou um acordo de colaboração premiada que implicou completamente Fábio nas operações da Espaços Vivos. A construtora fictícia foi dissolvida. Os bens de Fábio foram bloqueados judicialmente para garantir a reparação às 3 vítimas do esquema. O processo penal seguia, e seguia bem, segundo Fernanda. Denise me ligou uma vez em janeiro. Era uma tarde de calor intenso. Aquele calor úmido de Florianópolis que gruda na pele como uma segunda camada. Eu estava na varanda da pousada da Lagoa, olhando para a água parada, que no verão fica quase verde de tão quieta. Atendi. Mara. A voz dela era diferente, menor. Eu preciso te dizer que eu errei muito. Eu deixei o Fábio me convencer de que aquilo não ia te machucar de verdade, que você nem ia perceber, que você tinha dinheiro suficiente para isso ser irrelevante. Eu sei que não tem desculpa. Fiquei em silêncio por um momento, ouvindo o som das pás de um ventilador dentro do quarto e o barulho distante de um barco atravessando a lagoa. Eu sei que você errou, Denise, eu disse. Eu também sei que você vai ter que responder por isso. Não para mim, para a justiça. Você vai testemunhar contra mim? Já testemunhei. Mais silêncio. O sol estava descendo atrás do morro, tingindo a água de laranja. Você sempre foi a mais forte de nós duas. Ela disse por fim. A voz era baixa, sem dramatismo, como alguém que finalmente diz uma verdade que segurou por tempo demais. Eu sei, eu respondi. Desliguei. Não com raiva, não com triunfo. Com a serenidade específica de quem passou anos carregando um peso e finalmente colocou no chão, não porque alguém pediu, mas porque chegou a hora certa. Fiquei na varanda até o sol desaparecer completamente. O vento do sul chegou com a noite, aquele vento que minha mãe chamava de libertador, fresco e salgado, trazendo o cheiro do Atlântico por cima de tudo. Eu fechei os olhos por um instante. 25 anos de trabalho, 43 funcionários, 4 pousadas. Uma empresa que ninguém me deu, que ninguém me ajudou a construir, que alguém tentou usar como lastro de uma vida que não tinha alicerce próprio. A Ventos do Sul ainda estava de pé. Eu ainda estava de pé. E o vento continuava soprando, como sempre soprou, desde antes de mim e para muito depois. Mara não precisava mais provar nada para ninguém. Ela simplesmente era. E isso finalmente era o suficiente. Se essa história tocou em algo dentro de você, deixa o like e compartilha com aquela amiga que também merece ouvir isso. A gente se encontra na próxima história.